Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar agora mais uma videoaula de língua portuguesa e nós vamos dar continuidade ao assunto sobre os substantivos, sobre o assunto dos substantivos, né? Bom, nós já iniciamos classificando os substantivos em substantivos comuns, em substantivos abstratos, concretos, primitivos, derivados. Agora nós vamos ver os coletivos. Vamos lá relembrar esse assunto? Bom, primeiro nós temos aqui, eu quero que vocês peguem o livro de vocês para acompanhar essa aula, ok? Vocês vão abrir na página 196, tá? Só vou conferir aqui para não... Isso, 196 mesmo. Vocês vão abrir lá na página 196, nós vamos juntos acompanhar todas essas informações, ok? Então, pausem o vídeo, peguem o livro e vamos juntos nessa aula. Bom, começando aqui pelos coletivos, nós vamos relembrar aqui alguns deles, muitos conhecidos, outros nem tanto, né? Então, vamos iniciar. Primeiro, os substantivos coletivos, eles indicam um conjunto. E esse conjunto pode ser de animais, de coisas, de pessoas, não é isso? Bom, então, para iniciarmos, vamos rever aqui. Nós temos acervo, obra de arte, temos álbum, que é bem conhecido, que se refere à fotografia, ao coletivo, né? Referente a fotografias, selos. Temos alcateia, de lobos, de feras, antologia, né? Que se referem a textos. Temos aqui também armada, que se refere a navios de guerra, coletivo de ilhas, olha, arquipélago. Então, nós temos esses coletivos aqui que são muito comuns de nós estarmos vendo no dia a dia, vocês já conhecem muitos deles. Eu vou só fazer algumas observações e depois eu gostaria que vocês anotassem aí também no livro de vocês ou no caderno, ou marquem lá com um marca-texto, sublinhem, envolvam alguns que são bem pouco usados, mas são importantes para o nosso conhecimento, ok? Então, vamos lá. Temos aqui, ó, eu vou pular um pouquinho os mais comuns, que vocês já conhecem bem, tá? E vamos aqui, ó, bando. Bando coletivo de aves, ok? Biblioteca, nem se fala, já é muito comum. Aí nós temos aqui caravana. Caravana é o coletivo de viajantes peregrinos. Cardume, vocês já conhecem bem, que se refere a peixes, né? Temos aqui também colmeia, que também é bem conhecido, cortiços de abelhas. Agora, temos aqui alguns outros que eu gostaria que vocês anotassem aí, como por exemplo, olha, temos aqui enxoval. Enxoval é o coletivo que se refere a roupas. Temos também a fauna que se refere a animais de uma região. Temos também, deixa eu ver um outro bem importante para que nós conheçamos. Aqui, ó. Aqui. O pomar, né? O pomar que se refere a árvores frutíferas. A prole, olha que legal esse coletivo. Prole, ele se refere aos filhos de um casal. Então, os meus filhos, se eu me referir aos meus filhos, eu me refiro à minha prole. Interessante, né? Temos também aqui quadrilha, que se refere a assaltantes. Temos a revoada, né, que se refere às aves voando. Ao século, que nós já conhecemos bem essa palavra, que se refere a um período de 100 anos. E ao triênio, período de 3 anos. Bom, esses são alguns, né, dessa relação enorme que nós temos de coletivos. E vocês já entenderam que esses coletivos eles são muito comuns na língua portuguesa e são muito importantes também que nós o conheçamos. Ok? Vamos lá então continuar? Hoje nós vamos conhecer também flexões dos substantivos. Vamos lá? Para iniciarmos aqui? Aqui, olha, nós vamos iniciar. Vou chegar só um pouquinho para cá. Tem que diminuir para vocês conseguirem visualizar em casa. Isso, pronto. Aqui nós temos essas flexões e hoje nós vamos conhecer que flexões são essas, professora. Deixa eu anotar aqui para vocês, que é muito importante que vocês saibam. Vamos lá, assinar aqui, ó.
Hoje nós vamos conhecer as flexões, tá? Flexões, do substantivo. As flexões do substantivo. Mas como assim flexões, professora? O que seriam flexões? Por que os substantivos flexionam? Bom, é muito fácil. Quando nós falamos de algo que flexiona, ele se refere a mudanças, tá? O substantivo, ele vai ser alterado em relação ao seu gênero, ao seu número relacionado a singular e a plural, ao seu grau, ele pode ser o grau aumentativo, o grau diminutivo. Então, eu tenho uma parte da gramática, que é o substantivo, uma classe gramatical, que ela é totalmente alterável, tá? Ela pode ser flexionada de acordo com a minha oração. Então, o substantivo é uma classe de palavras que vai sofrer essas alterações, ok? Agora, vamos conhecer essas alterações. Primeiro, vamos conhecer as flexões de gênero, feminino e masculino. Vamos acompanhar? Então, vamos lá. Aqui. Para iniciarmos aqui, nós temos quanto ao gênero. Os substantivos podem ser masculinos e femininos, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos. Podem ser precedidos de o, os, e uns, precedidos de artigos, não é isso? Bom, por exemplo, eu tenho aqui o carro, ou eu posso dizer os carros, os livros ou o livro, um almoço, uns ônibus, os homens, o tamanho, uns sentimentos. Então, eu vou utilizar aqui um artigo diante do substantivo, dando a ele o gênero a que ele pertence, certo? Eu não posso falar a carro, porque carro é uma palavra masculina, pertence ao gênero masculino. Cada um desses substantivos aqui pertencem ao gênero masculino, portanto, quem vai acompanhá-los também deverá ser masculino. Né? Como nós vimos aqui, ó, todos os artigos aqui utilizados são masculinos. Femininos podem ser precedidos de a, as, uma e umas. Então, eu vou utilizar também os artigos femininos naturalmente diante dos substantivos femininos. Bom, temos aqui sandália, a saudade, as casas, as meninas, ou umas blusas, uma emoção, uma pessoa. Bom, deixa eu só aumentar um pouquinho a tela. Pronto. Aqui nos femininos, vocês observaram que todas as palavras, eles vão acompanhar um artigo feminino, é claro, porque eles pertencem ao gênero feminino. Eu não posso simplesmente trocar esse gênero, porque ela pertence ao gênero feminino, ok? Então, cada palavra já apresenta um gênero, seja masculino, seja feminino. Tranquilo até aqui? Fácil, fácil. Vamos agora para a continuidade. É muito importante, observe essa informação, é muito importante notar que o gênero não tem relação com o sexo. Nós não estamos tratando aqui de sexo feminino e sexo masculino. Não é isso, tá? Como exemplo aqui, nós temos a palavra camisa. Camisa, por exemplo, é uma palavra feminina? Sim, mas ela não tem sexo, né? A mesa, por exemplo, não tem sexo. A pedra também não, e mesmo assim pertence ao gênero feminino. Tudo bem? Entendido isso? Ok. Então, vamos aqui observar o quadro abaixo. Eu quero que vocês estejam bem atentos, porque agora nós vamos aprender algumas informações muito interessantes sobre o gênero dos substantivos. Bom, primeiro, esses gêneros, eu coloquei aqui uma informação para vocês, ó, e eu quero que vocês anotem aí no livro de vocês, ok? Para acrescentar aqui a informação contida no livro, para agregar, não tem essa informação aí. Então, vamos lá. Substantivos biformes. O que é isso, professora? Biformes.
Sim, biformes. Quando eu falo que existem substantivos chamados, classificados de biformes, são aqueles substantivos que apresentam duas formas. Olha aqui. Quando a gente fala bi, nós vamos lembrar de dois. Então, eu tenho biformes, ou seja, duas formas. Como assim duas formas, professora? Eu não estou entendendo. Vamos lá que eu vou explicar para vocês. São aqueles que apresentam as duas formas em relação ao masculino e ao feminino. Como assim, professora? Por exemplo, homem. Eu tenho uma forma, eu tenho uma palavra. Deixa eu agregar aqui para vocês essa palavra que vocês não têm aí, tá? Vou fechar aqui. Vamos lá. Por exemplo, eu posso ter aqui homem. Homem. E o feminino de homem vai ser o quê? Mulher. Certo? Então, eu tenho uma forma para o masculino e tenho uma forma para o feminino. Por isso, ele é considerado um substantivo biforme. Deixa eu só anotar aqui novamente. Vou voltar lá. Aqui, ó. Biforme, porque ele apresenta duas formas. Uma palavra para o masculino e a outra para o feminino. Tá fácil de entender isso? Menino, eu tenho menina. Então, eu alterei lá no finalzinho da palavra o O para menino, né? E em relação ao feminino, o A. Então, menino e menina. Eu tenho duas palavras diferentes. Então, quando eu apresento duas palavras diferentes, sendo ela uma para o feminino e uma para o masculino, então estou dentro dos substantivos biformes. Fácil? Muito fácil. Vejamos aqui alguns exemplos e algumas formações também desses substantivos femininos e masculinos. Olha aqui. Nós temos aqui terminação no masculino, palavras terminadas em or, tá? Essa terminação aqui, ela será assim, ó, senador. Quando eu passo para o feminino, vai se transformar em senadora, tá? Então, eu alterei aqui apenas com o A, o ora, o or e o ora. Ok? Masculino, feminino. Também temos palavras terminadas em is. E nesse caso, ator, atriz. Outras, olha, eira, lavador, lavadeira. Uma forma para o masculino, outra forma para o feminino. Por isso que ele é chamado de biforme. Beleza, então vamos prosseguir aqui, que essas informações são muito importantes. Ó, inhão. Temos aqui a formação do feminino em ean, por exemplo, peão, peã, tá? Temos aqui patrão, patroa, amigão, amigona. São as terminações que estão aqui. Vamos lá para acelerar aqui. Temos também palavras terminadas em e. Como se forma feminino e masculino delas? Olha, eu tenho aqui chefe, por exemplo, e no feminino, chefa. Eu tenho aqui, ó, deixa eu só puxar um pouquinho para cá. Pronto. Abade e tenho abadesa. E o que seria abade, professora? Tá aqui para vocês anotarem aí, ó. Título ou cargo do superior dos monges, ok? Então, a palavra abade significa esse superior, tá? É como se fosse um cargo entre os monges. E o feminino de abade é abadesa. Tranquilo? Eu tenho duque, duquesa, eu tenho sacerdote, sacerdotisa, eu tenho marquês, marquesa e juiz, juíza. Essas são algumas formas, né? Existem outras palavras que são um pouquinho diferentes em relação ao masculino e ao feminino. E essas alterações acontecem dentro dos substantivos biformes, ok? Vamos prosseguir então? Agora, vamos aqui aprender sobre os uniformes. Então, vamos lá. Vamos organizar aqui essa explicação melhor. Os substantivos, eles se subdividem, né, em relação ao gênero em uniformes e biformes. Aprendemos já a forma biforme, né, que são uma forma para o masculino e a outra forma para o feminino. Agora, nós vamos aprender sobre os uniformes, ou seja, como eu vou identificar que um substantivo ele é uniforme, professora? O que diferencia esse uniforme dos biformes? Vamos lá. Quando nós pensamos em uniforme,
nós não conseguimos identificar na própria palavra uni de uma e formes, forma. Ou seja, se lá nos biformes eram duas formas, no uniformes é apenas uma forma. Como assim uma forma? Eu tenho apenas um substantivo que vai designar feminino e masculino. Então, eu não vou ter uma palavra para o feminino e a outra para o masculino. Não, eu tenho uma única palavra que vai conseguir designar feminino e masculino. Apenas uma palavra sem ser alterada. Vamos identificá-lo aqui. Esses exemplos vai ficar mais fácil para vocês. Bom, chamamos de uniformes os substantivos que apresentam apenas uma forma, sendo invariáveis quanto ao gênero, porque ele não vai alterar. A palavra se mantém sem alteração, sem modificações, ok? Agora, os substantivos uniformes, eles também vão ter uma classificação, uma subdivisão, digamos assim, tá? Então, os biformes são só biformes, mas os uniformes, eles existem classificações, subdivisões dentro deles. Quais são elas? Olha aqui, primeiro nós vamos aqui trabalhar com os epicenos. Esse aqui é muito fácil. Dentro dos uniformes temos os epicenos. Que substantivos são esses epicenos? Bom, os epicenos se referem-se apenas aos animais. E é aquela forma, vou dar um exemplo aqui para vocês abaixo, que indica esses animais serem machos ou fêmeas, mas em uma única palavra. Por exemplo, quando eu vejo aqui a palavra onça, o animal onça, a onça, ela pertence a qual gênero, professora? Ela não pertence a nenhum gênero? Não, ela pertence sim ao gênero feminino, ela é feminina. Eu não falo onça, eu falo a onça. Então, onça é feminino, uma palavra feminina. Tudo bem, professora, mas e como eu digo que existe as formas de gênero feminino? Gênero não, né? Como eu me refiro à fêmea e ao macho? Eu vou alterar a palavra? Não, eu não altero a palavra. Por isso que essas palavras aqui estão dentro dos uniformes, porque só existe uma única palavra para designar dois gêneros. Estão pegando essa informação aí? Então, como eu vou fazer para identificar? Eu apenas vou agregar macho e fêmea. Então, eu mantenho a palavra onça da mesma forma, ela não é alterada. E eu vou agregar macho e vou agregar fêmea. Pronto, então eu tenho a onça, macho, a onça, fêmea. Deu para entender isso? Então, a palavra continua tendo, né, uma única forma. Fácil, tranquilo. Eu tenho também jacaré. Olha, eu tenho jacaré. Qual é o gênero de jacaré? Muito bem para quem disse que é masculino, né? Porque eu tenho o jacaré. Tudo bem, professora, o jacaré pertence ao gênero masculino, mas é o jacaré fêmea, o jacaré macho. Cobra, por exemplo, a cobra fêmea, a cobra macho. Estão compreendendo isso? Muito bem. Vamos prosseguir? Então, voltando aqui, estamos ainda dentro dos uniformes, que tem uma forma. Vamos lá, então. Vamos ver os sobrecomuns. E os sobrecomuns estão dentro do grupo dos substantivos uniformes. Lembraram que eu disse para vocês que os uniformes se subdividem? Então, nós vimos agora os epicenos e agora os sobrecomuns, que agora vai se referir a pessoas. Tá, professora, como eu vou identificar que eu estou diante de um substantivo sobrecomum? Bom, fácil, muito fácil. É uma única palavra, olha, criança, por exemplo, mas que pode se referir a um menino ou a uma menina. Então, eu não vou saber, eu não tenho como identificar, né? Se eu não estiver me referindo diretamente ali à pessoa, de acordo com a situação, mas eu não consigo identificar. Por quê? Porque ele se refere tanto para o gênero masculino quanto para
o feminino, a pessoa masculina ou feminina. Então, eu tenho que criança, tá? Eu tenho a criança, né? A criança, professora, mas aqui eu tenho um A. Então, ela pertence ao gênero feminino. Sim, a palavra criança, ela é feminina, sim, tá? Porque eu não tenho o criança, não existe o criança. A criança é feminina, a palavra, mas ela se refere à menina e se refere ao menino. Então, eu tenho uma única palavra que traz a referência entre tanto menino quanto menina, tá? Tudo bem? Tanto ao gênero feminino, né? Se tratando de uma menininha, quanto a de um menininho. Tranquilo? Fácil? Olha aqui, quando nós vemos a palavra testemunha, a testemunha chegou, por exemplo. Essa testemunha pode ser um homem, pode ser uma mulher. Então, eu não consigo identificar através da palavra em si, embora ela também seja uma palavra feminina. Eu não posso falar o testemunha, é a testemunha, ok? A mesma coisa, pessoa. Olha, quando eu falo eu vi uma pessoa passando por ali. Essa pessoa, ela pode se tratar de um homem ou de uma mulher, mas é uma única palavra. Entenderam por que ela pertence ao grupo dos uniformes? Porque é uma única palavra. Tranquilo? Temos aqui o guia também como exemplo, não é mesmo? Bom, pois bem, uma outra palavra legal também é o indivíduo, tá? Se eu me referir a indivíduo ou indivíduo chegou, bom, esse indivíduo, será que ele pode ser uma mulher ou ele pode ser um homem? Não sabemos, tá? Não existe a indivíduo, né? Só existe o indivíduo, ok? Agora, nós vamos aprender os comuns de dois gêneros, que também fazem parte dos uniformes, tudo bem? Dos substantivos uniformes. Olha aqui, podem ser usados tanto para homens quanto para mulheres, tudo bem? Nesse caso, colocamos a ou o antes desses substantivos para indicar o gênero. Então, eu tenho aqui uma única palavra, como vocês percebem aqui, pianista e pianista, tanto masculino quanto feminino, porém com uma diferença. E que diferença é essa? Que quando eu estou diante do substantivo masculino, eu acompanho o artigo o pianista. E quando eu quero utilizar o substantivo feminino, eu utilizo a pianista. Então, professora, eu posso diferenciar a partir do artigo? Sim, a partir do artigo. É o artigo que vai acompanhar esse substantivo, é que vai designar se eu estou diante do substantivo feminino ou diante do substantivo masculino. Então, qual a diferença dos comuns de dois gêneros? É comum, é uma palavra só, que ela é comum para dois gêneros. Então, ela é comum para o gênero feminino, usando a, e ele é comum para o gênero masculino, usando o. Viram como é fácil de identificar? A própria nomenclatura já nos informa isso. Ela é comum para os dois gêneros. Agora, vejamos a diferença dos sobrecomuns. O sobrecomum, não. Ele apresenta apenas um artigo aqui, porque eu não posso alterar. Essa palavra criança, ela sempre vai ser feminina, tá? Essa palavra criança não pode ser alterada a criança ou criança. A testemunha ou testemunha. A pessoa ou pessoa. Eu não posso, tá bom? Eu não posso. Então, como eu não posso alterar o gênero aqui, o artigo que vai acompanhar esse substantivo, então ela é sobrecomum. Porque é uma única palavra que, através dela, eu não consigo precisar, eu não consigo identificar a quem se refere, a não ser que dentro do contexto, né, a partir do contexto, a partir da frase que ela esteja inserida, eu consiga identificar se estou me tratando de um menino ou de uma menina, no caso de criança. Entenderam? Agora, quando falamos de comuns de dois gêneros, eu admito o artigo masculino, o ou o a para o feminino. Então, eu tenho aqui, por exemplo, especialista. Reparem que eu tenho o especialista para masculino e a especialista para feminino. Eu tenho também aqui
o cliente para o masculino e tenho a cliente para o feminino. Se, por exemplo, fosse estudante, a palavra estudante, tá? Vamos colocá-la aqui? Vamos lá. Aqui. Ó, a palavra estudante. Tá? Estudante, eu posso admitir a estudante e posso admitir também o estudante. A palavra alterou? Não, eu continuei usando estudante, ó. Estudante, estudante. Então, o que alterou, professora? O artigo. Esse artigo que está acompanhando o substantivo estudante é que vai definir a qual gênero ele pertence. Então, nesse caso, a estudante pertence ao gênero feminino e o estudante pertence ao gênero masculino. Tá fácil para vocês entenderem isso? Agora, olha aqui. Eu vou fazer a mesma coisa e mostrar para vocês. Vamos supor que eu ponha aqui a palavra cônjuge, tá? Cônjuge. Olha, eu posso falar, por exemplo, o cônjuge, certo? Mas eu posso falar também a cônjuge? Eu poderia usar a cônjuge? Não, eu não poderia usar. Por quê, professora? Porque cônjuge se refere a uma mulher ou um homem, tá? Então, eu não altero esse artigo porque ela não admite dois artigos. É uma única palavra que se refere, tá? Ao masculino, no caso, a um homem ou uma mulher. Mas a palavra em si pertence ao gênero masculino, porque ela é o, tá? Embora se refira à mulher e ao homem. Tá claro para vocês essa diferença? Então, aqui não altera o artigo, já tem um artigo da própria palavra, e aqui eu altero para o feminino usando a e para o masculino usando o. E a nomenclatura já nos ajuda, olha, é comum para os dois gêneros. Aqui não, é sobrecomum, é algo diferente, algo anormal, tá? É algo muito anormal. Então, o que é uma palavra só